Iniciamos mais um videocast da coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje, com um profissional, um executivo, um presidente, um empresário que ocupa todas as posições, essas que eu cito, mas, acima de tudo, é meu amigo. E, ao contrário de todos os outros videocasts, eu vou apresentá-lo. Hoje eu estou conversando com o Fernando Silveira, que é o presidente da ARP, sócio, fundador, empresário, dono da Integrada Comunicação. E o nosso papo de hoje vai ser sobre o grande ápice da Associação Rio Grandense de Propaganda, que será em 4 de dezembro, quando acontecer o Salão da Propaganda, onde o mercado será premiado com as suas estrelas, né? E a grande festa que todo mundo sempre aguarda com muita ansiedade, porque a festa da ARP sempre foi uma festa que consagra o mercado gaúcho de propaganda. Ela tem hoje uma relevância nacional muito importante. Fernando, por que mudou tudo? Mudou no início da gestão? Mudou porque estava... Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, Nenê. Não, já por característica, não existe salão sem passar pelo podcast, pelo videocast da coluna do Nenê, né? A gente tem feito isso desde do primeiro. Agradecer aos que estão atrás, né? O meu xará, o Fernando, o Murilo, que eu conheci agora, né? Que tá entrando no mercado, já entrou, tá entrando no mercado. É sempre legal ter Ele é virgem. Vai ser uma vivência. E também o estúdio por me fornecer um microfone dourado, né? Que é um sonho de infância. Assim, né, a gente... Posso dizer, eu tenho várias convicções na vida, assim, e em especial na vida coletiva, pelo mercado, assim. Uma delas é que do jeito que estava o salão, ou o momento do salão, a gente ia acabar diminuindo ele. E não tinha nada a ver com pandemia, estava desgastado. A maneira como estava funcionando. E isso antes de entrar para a diretoria da ARP. A gente, quando formou a primeira diretoria, a gente formou pensando nisso. A gente precisa pensar diferente. Então, com cada um que eu conversei para encarar junto, foi isso. A gente vai ter que fazer diferentes negócios. E a gente conseguiu fazer no primeiro ano, um pouco diferente. Uma série de dificuldades. Uma convicção que a gente tinha era: o júri tem que ser de fora. Primeiro, tem que ter um júri técnico, né, para algumas coisas. A gente não pode tirar o voto do associado para outras. Como vai ter, acho que dia 19 a gente libera os indicados, 19 ou 20, e aí tem uma série de... o associado vai votar. Mas... Agora as entidades, algumas já votaram para dirigir. Já votaram pelas indicações, mas antes dessa gestão, esse é o 4º ano, né? Antes disso, o associado indicava algumas coisas, existia uma campanha, uma série de coisas que eu acho que se perderam, assim. Eu fui indicado para dirigente do ano nesse modelo. E acho que eu não me lembro se era um colegiado ou se era o associado que votou, nem me lembro como é que eu fui parar lá. Hoje a gente explica, porque eu me lembro que era em função do trabalho no Sinapro, né? Hoje a gente
sabe exatamente como a gente chega no dirigente, como a gente chega em outros indicados, né? E como a gente faz a premiação nos técnicos. E a gente voltou a entregar prêmios para as agências, que eu acho que era um ponto que tinha desaparecido. Ouro, prata, bronze, esse tipo de inscrição, os cases, enfim, a gente adaptou esse modelo. Acho que esse foi um ganho. Se assim não fosse, a gente não começava com 100 e tantos no primeiro e chega a 520 e poucos cases nesse ano. É muito case. A gente tem mais de 100 jurados. Só por aí, assim, a gente tem uma noção do tamanho. Eu acho que no primeiro a gente tinha 40 jurados, hoje a gente tem 100 e poucos. Revisa, a gente tem pedidos para eu quero ser do júri, agradecimentos, a gente recebe vídeos legais, assim, que legal ver o trabalho do mercado daí, como o mercado está fazendo um trabalho bacana, que também é uma forma de a gente levar para fora o nosso trabalho. Então, quando a gente recebe, e toda crítica é justa, tá? A gente recebe uma crítica, por que o júri é de fora? Se ele não conhece as características do mercado, é justamente porque a gente quer que os trabalhos sejam, os trabalhos vencedores venham de um júri isento. Não conhecer as características valida o trabalho que está apresentado. Né? Não, coitado, esse cara sofre por tal coisa. É um voto de pena, não é um voto técnico. Então, isso a gente rompe um pouquinho esse conceito. Mas também leva para fora nossos trabalhos. Ou seja, tem gente em todos os cantos do Brasil e alguns de fora vendo o que é feito aqui no Rio Grande do Sul. Talvez até abrindo oportunidades para profissionais, para agências, para produtoras, enfim, para todo o nosso ecossistema de se vender através do júri para fora. Eu acho que isso é importante. Talvez eu nem tinha me dado conta disso, me dei conta nos últimos 2 anos, quando recebendo esses retornos do júri e das pessoas que estão fora do estado. Eu também considero importante ter gente desconhecida num júri técnico. Mas, ao mesmo tempo, o distanciamento entre o processo de comunicação no Rio Grande do Sul é muito grande. Nós temos o 8 ao 800. Né? Querem agências, querem veículos de comunicação. Uhum. Então, eu não sei se o brilho da empresa, a relevância da empresa, supera o talento do individual. Então, isto pode ser um influenciador. Entende? E eu tenho certeza que tu sabes muito bem que, principalmente o mercado de agências, teve sérios problemas. Né? Vivemos um mundo hoje absolutamente conturbado, quando se fala em mídia, né? Quando se fala em criatividade, né? Quando se fala em estratégia. Então, isso atingiu mais muitos mesmos. Né? E isso me assusta. Entende? Porque como é que se decide em função... Tu citou a sua pandemia. Falar da enchente também não é um fator que pudesse... Né? Tu, como a gente estava falando em off aqui nas universidades, que nós temos belíssimas, né? Tivemos o exemplo de SPM aqui, hoje uma Famecos brilhando no mercado, né? Brasileiro e tal, que se salientam, né? E que formam gente bacana, etc. Mas essa gente bacana está com medo. Essa gente bacana não sabe onde vai. Por quê? Porque não tem mercado. Não tem espaço. Não tem espaço. Mas aí, Nenê, eu vou
esses tempos eu tive uma conversa sobre um assunto que não tinha nada a ver com publicidade, tinha a ver com esporte, formação de atleta e tal. E aí, no final das contas, quando a gente levantou, nesse assunto, a minha queixa era a quantidade, eram as escolas. Não se forma atleta de alta performance do jeito que tem que estudar hoje aqui. Mas isso é um outro assunto. Mas tu tem uma expertise muito grande. Teus filhos isso, são um exemplo por conta dessa vida e da forma como eu tive que conduzir a educação deles, a educação formal. Mas nessa conversa, lá no final, veio a economia. E aí uma coisa que eu acho que a gente... Por tudo que eu vejo até quando eu saio pela FENAPRO e vejo assim, outros mercados mais potentes, outros mercados aparentemente menores do que o nosso, mas com uma potência maior. E aí vem um outro ponto que a gente precisa tratar. E espero que na semana ARP, que começa no dia 25, terça, em que a gente vai ter vários momentos, o Daniel, presidente da FENAPRO, ainda presidente até 31 de dezembro, ele vem para cá para falar sobre tributação para as agências, sobre a reforma tributária, que vai ser importante, vai impactar todos do negócio, aliás. Aliás, eu vi o Baleia falando. Isso. Isso, e a gente não está dando a atenção que tem que dar. O Baleia é o presidente do MDB e foi o criador da lei, né? Um dos incentivadores dessa lei. E a gente, enfim, vai ter que rever esse negócio. Isso vai mexer no modelo das agências, na forma de contratação, das agências que atendem contas públicas. Vai ser complexo. Fornecedor, enfim, todo mundo. E, enfim, ele vai vir aqui falar um pouquinho, acalmar um pouquinho e entender um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais sobre isso. Vem o Edu Simon, da Galeria, falar sobre o modelo do negócio dele, na quarta-feira, que já deixo esse convite, porque é um investimento que a ARP não fazia mais, e voltou a fazer, então a gente está trazendo um profissional, e a escolha por ele se dá por tudo que a gente investiu ao longo do ano, de participar do Próximo, participar do Max Media, para ver o que tem, para poder trazer, para falar sobre o negócio. Eu acho que falar sobre criatividade é importante, mas a gente fala ao longo do ano, né? Nessa semana a gente vai... Aliás, abrindo parênteses, eu acho que esse ano foi o recorde de eventos da ARP. Foi. Junto com o Gabi, nós preenchemos as agendas de todo mundo. Que era uma convicção que a gente também tinha. Não pode ser uma associação só de fim de ano. Aí não funciona. E hoje a gente tem um número de associados absurdo, maravilhosamente bom por conta disso. De todas as idades, de todos os momentos da carreira, e foi por conta do conteúdo. Patrocinadores interessados em trazer conteúdo, em estar conosco trazendo conteúdo. Então, acho que foi uma baita conquista Mas voltando na origem da questão, a gente está perdendo muito na economia. E tem muita marca vazando no sentido de deixando sua verba sair do Estado. E talvez não tenham se dado conta disso. Há pouco apareceu o SBT aqui, agora o Grupo RBS, tá? Aliás, bem quando falasse em veículo, apareceu. Acho que ele estava ali já prontinho para... Quando não autoriza por aqui, esses caras perdem força. Se a marca está aqui, a marca é daqui, o mais lógico é autorizar por aqui. Por que a gente está deixando as marcas irem para fora? A gente está deixando, não. Por que as marcas estão indo para fora? Por que poxa, eu vou dar um exemplo, tá? Porque era uma marca que não estava no nosso dia a dia, que é a Gerdau. Hoje a gente entra em qualquer aeroporto, a gente vê adesivado Gerdau por tudo que é canto, com campanha. Por que essa campanha não está aqui? Não. Uma empresa daqui que sai daqui. A Gerdau é um exemplo triste de ser mencionado, porque a partir do momento que ela foi para Minas, tu vê o Atlético Mineiro com o Gerdau, tu vê o Cruzeiro o time de Minas, tu vê o Sada com o Grenal, com o Gerdau, tu vê tudo, e aqui a dupla Grenal nunca teve. Tu tinha, eram os... Né? Acho que teve uma manguinha, uma coisinha assim, né? Acho que no juvenil. Mas no sub-20. Então, assim, esse poder econômico que a gente... A expressão que eu usei a palavra que eu usei foi vazou, né? Isso nos prejudica.
Isso tira o mercado dessa turma que está começando, tira as oportunidades das agências, tira a possibilidade da gente expandir. Quantas vezes a gente teve exemplos de grandes negócios daqui que foram para fora? Instalaram unidades no São Paulo, Recife, Brasília, Curitiba. Mas para isso a gente precisa ter dinheiro. No momento que a gente perde, a nossa economia enfraquece e a gente perde marcas para fora, eu só citei uma, mas tem outras já de muito tempo e a gente vê algumas discutindo essa possibilidade. Porque eu preciso estar em São Paulo. Por que precisa estar em São Paulo? Assim, os caras, se o mercado de São Paulo contrata as pessoas daqui, por que precisa estar lá? Cara, não faz sentido isso. Ao contrário, a gente vê grandes marcas do Nordeste se manterem nas agências nordestinas. Por isso que Pernambuco tem um mercado muito forte, por isso que a Bahia tem um mercado muito forte, por isso que a gente vê o Ceará com um mercado com potencial criativo e com boas agências, por isso que a gente vê o Rio Grande do Norte com boas agências. Os caras seguram muitas marcas por lá e a gente acaba perdendo. Não pode mais perder, a gente tem que recuperar essas marcas. Assim, aí é um trabalho coletivo e que eu acho que também é o papel da associação fazer isso, da ARP fazer isso, quando ela entrega um evento legal, quando ela entrega um ano de discussões, de debate, de conteúdo, para que a gente possa dizer, a gente está vivo aqui, o CEO, presidente, não faz sentido tirar daqui essa verba, tirar daqui essa marca, simplesmente porque o teu comercial foi para lá, por exemplo. Então é uma luta que a gente tem que ter em conjunto. E essa luta eu, por exemplo, tenho uma tristeza muito grande em relação a uma Tramontina, uma Rena, né, que fizeram esse caminho. A Docile tentou esse caminho, recuou e voltou. Palmas para a Docile, inclusive. E recuou com um pensamento assim, eu preciso liderar no meu mercado, eu preciso ser forte no meu mercado. Liderar é consequência, mas preciso... Na verdade, quem falou que foi o Fernando Pullman, tá? Eu surjo como uma voz. Tipo aquele programa do Abujanra, né? Eu acho... Sicredi para mim é marcante isso, assim, foi um divisor, né? A gente começou a conversar sobre isso. Eu acho que ainda eu tenho a esperança de que a marca em si... Mas eu acho mais grave que o Sicredi, acho que o Fernando levanta bem. Mais grave que o Sicredi foi a Tramontina. A agência que atendia a Tramontina, que era a DCS da época, levou a Tramontina a ser um produto internacional. Sabe? E aí, cadê o reconhecimento disso? Eles saíram para ir para... JW. Thompson. Thompson. E ficaram, etc, etc. Mas, desculpa, que eles dão é que eles conseguem agradar patrocinando uma sala de redação, né? Ou fazendo futebol com a RBS lá em Carlos Barbosa, um dia de churrasco, uma noitada bacana, mas isso não compensa nada, absolutamente nada, né? O negócio do Sicredi realmente foi traumático, porque as duas agências que atenderam o Sicredi foram extremamente boas, competentes. Tanta competência, né? como a Rock. Com um detalhe, talvez a gente soubesse mais sobre Tramontina naquele momento que sabe hoje. Sim. Eu concordo. Tem uma frase que a turma lá na FENAPRO utiliza, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Eu disse, ok, mas se tu for esquecer o que te trouxe, renegar, cara, tu não tá levando nem história, né? Tu tem que saber para onde tu tá indo e
E cada passo adiante que tu dá, tu só deu porque tu esteve num lugar anterior. Desrespeitar isso para mim é grave. Mas aí eu tô falando de sentimento. Sim. Racionalmente. Mas um sentimento racional. Mas para a nossa economia funcionar melhor, a gente precisa ter esse despertar. E eu tô falando de... Ontem eu tive uma reunião, casualmente, assim, eu sei que o videocast é atemporal, né? Mas o meu ontem em função do hoje. Eu tive uma reunião e a discussão foi essa, olha, tu estás discutindo comigo um valor de uma parte muito pequena do teu negócio e muito importante para ti. Eu não tenho nada contra, acho que tem que cuidar EPI, acho que tem que cuidar um monte de coisa, mas não negocia comigo como tu negocia qualquer... E é isso. A publicidade, a comunicação, os vários agentes que cercam a comunicação não pode ter o mesmo tratamento de área de compras, assim, de pressão, né? Mas isso está acontecendo. Não. O cara que compra prego quer comprar mídia. Essa discussão a gente tem uns 20 anos, né? Eu não me lembro quem foi que inaugurou, mas foi uma tele que inaugurou esse negócio aqui, né? Mas assim, é diferente. Então, o distanciamento que a gente teve também do CEO também é preocupante. Do negócio, a gente fala menos hoje com o CEO, fala menos com o presidente. Muito menos. Muito menos. Muito menos. E eu acho que também que paralelo a essa toda preocupação que nós temos, o envolvimento dos Google da vida, das Meta da vida, foi muito grande na distorção de tudo isso. Né? Nenê, assim, ó, de novo, eu vou olhar para o Puma, né? Porque uma vez ele entrou numa discussão por conta de um comercial de um aplicativo, do Uber. Tu deve lembrar disso, né? Quando foi para a TV, daí, entrou na TV num domingo à noite. E todo mundo comentou, e eu me lembro do comentário do Puma. YouTube, o Puma como defensor do YouTube, como canal. E tá tudo certo. Não é sobre isso. Que eu vou falar, tá? A minha questão hoje até porque o YouTube e as plataformas deram muito mais mercado, inclusive para os veículos. Você tem que ter essa percepção. Os veículos demoraram um pouquinho para mudar, como as agências demoraram. Tá? As agências deixaram o digital como fazedores de site por muito tempo. E foi um erro. Mas hoje eu não consigo... Eu não gosto dessa discussão. Essa é uma discussão que tem com as entidades nacionais e tal sobre isso. Eu não gosto quando me dizem assim... Não, os veículos são veículos porque são responsáveis pelo conteúdo. As plataformas não são veículos, não são responsáveis por conteúdo. Espera um pouquinho. Eu estou falando do ponto de vista de publicidade, que ao cabo é o que paga as duas contas. Eu já acho que o Google acho que o Google é os dois. Mas ele é uma agência e um veículo. Pode até... Não, mas pode até vir Eu acho que ele é a maior agência do mundo e o maior veículo. Mas o Google vai enfrentar problema com os agentes IA, porque... As pessoas já te dizem, eu não consulto mais no Google. Tu viu o que está saindo agora? Pois é, mas o Google está fazendo a tua compra com voz de comando, cara. Mas olha só, né? Essa é uma discussão tecnológica. A minha questão para as marcas, para as agências, para os publicitários e tal, a gente trabalha com criatividade, com planejamento e tal, e a gente coloca tudo isso dentro do pacote. Por que eu tenho um regime para os veículos? E aqui eu não estou defendendo os veículos, tá? Eu estou analisando a situação. E eu tenho um outro regime para as plataformas com o termo elo digital, que é irritante esse termo. Mas é irritante demais. Eu tenho... Poxa, cara, se eu tenho uma janela publicitária para utilizar na plataforma, é veículo sim. Está levando veículo é porque leva alguma coisa de um ponto ao outro. Então não tem que existir o on e o off, né? Mas não existe mais. Mas não existe. Não. Se tu me disser assim... Ainda... Quando ele foi criado com essa necessidade. Para depreciar. Para depreciar. Mas a gente passou... Daí teve um momento que passou pela questão das fake news, como se fake news fosse uma obra só do digital. Não é. Por vezes, uma opinião no veículo, uma opinião no veículo pode desagradar e pode não ter uma verdade nela.
Quantas vezes... Não, desagradar pode. Quantas vezes os veículos não se corrigiram? Mentir uma merda. Mas quantas vezes os veículos se corrigiram? Ou, enfim... Não. Eu não quero entrar nessa polêmica aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tá errado esse negócio e tá muito errado de fazer essa divisão para a publicidade. Tá muito errado. E a gente precisa tratar isso de uma outra forma. Não, assim, completamente. A gente esteve junto esses dias num evento de uma plataforma. E lá pelas tantas, essa plataforma... Numa das perguntas finais, acho que foi logo depois da tua, ou junto com a tua, foi: as pessoas vão voltar a ficar um pouco mais off. A resposta do rapaz, do desenvolvedor, que era o cara de tecnologia deles. As pessoas vão ficar mais off. Já tem cara ganhando dinheiro fazendo detox, né, digital. Claro que elas vão ganhar, vão mudar. Mas elas não vão voltar a ver como era. E nem os veículos vão voltar a fazer como era feito. Os veículos não perderam a relevância no que é pontual, no que é ao vivo. Eles não perderam relevância nisso. Abriram outros espaços, conheceram outros meios, mas todos são veículos. Está levando uma informação de um ponto ao outro, é veículo. O aplicativo, seja ele qual for, de carro, e o táxi, levam pessoas de uma ponta a outra. É diferente a forma, nem é mais tão diferente hoje em dia, mas levam pessoas de uma ponta a outra. E tem responsabilidade com aquelas vidas que estão levando. Certo? Mesma coisa vale para veículo e plataforma. O elo digital. Não sei se eu devo repetir isso, porque daqui a pouco... Mas isso para mim... Não estou nem falando como... Eu não estou dizendo assim que tem que acabar. Não estou propondo. Só acho que tem na mesma regra. Né? Como por um momento, lá no começo das agências, aconteceu um negócio e eu conversei numa época... A gente tinha o grupo das médias e pequenas agências, lembra? Que era o convidado de João. Exato. E a gente discutia temas que eram por exemplo, de contratação, tributação. E numa conversa com as lideranças na época de ABAP, ARP e Sinapro, eu fiz essa provocação. Tu sabe, se a gente tiver a mesma verba, uma agência, na época, tá? Hoje não é mais assim, mas se tiver uma agência digital aqui, uma agência... com KNAI de agência de publicidade aqui, a verba for a mesma, a agência vai ganhar pelo menos 35% a menos. Porque a contratação do redator aqui é feita num outro regime, com outro salário normativo, com outro pagamento de tributos. Aqui tem uma carga totalmente diferente. E a nota fiscal, naquela época, a nossa era os 17,5%, 18% de hoje, e eles pagavam 5% ou 6%. Não tinha me dado conta. Eu estou falando com a mesma propriedade sobre veículos e plataformas que eu falei sobre isso na época. E olha que eu sou oriundo de criação, né? Às vezes eu acho que a gente olha muito pouco para a parte burocrática do negócio e trata isso de uma forma... Mas, se os veículos têm jornalistas, profissionais, câmeras, enfim, operadores daqui... Por que a gente deixa esse dinheiro de novo vazar, entregando totalmente para as plataformas que a regra é completamente diferente, com o dinheiro sendo enviado para outro lugar? Isso até economicamente é meio estranho isso. Muitas vezes para o exterior. Né? A maioria delas, né? E o que eu estou dizendo assim, não é que tenha que taxar, só colocar com a mesma condição. Coloca na mesma condição. Pronto. Para mim é isso. O que emperra isso? Eu não entendo isso. Sempre vem um outro tipo de discussão. Eu acho que a gente não encara isso de frente. Eu acho que a gente é muito bom como publicitários, como às vezes tem uma definição também que eu acho ruim, tá? Marqueteiro de fulano, né? Quando é político. A gente é muito bom nisso, fazer imagens, transformar imagens e não... Eu me lembro quando o Petroni foi presidente da BAP, depois SEMP e tal. O Petroni fundador do SEMP. Depois de SEMP, estou dizendo. Isso. O Petroni montou um time para ficar dentro do Congresso, supervisionando
cada tiro que era dado contra Publicidade. a publicidade. Teve alguns efeitos, né? Mas diz que o número ficou tão grande que todos os dias aparecia um novo, né? Primeiro o bifinho que não era Danone, segundo que não sei o que é, né? E foi uma luta terrível feita pelo mercado publicitário. Agora, ao mesmo tempo, Fernando, que eu dizia, que eu elogiava o Petroni, achava que ele fazia um trabalho espetacular, né? Assim como seus sucessores também o fizeram dentro do SEMP. Eu acho que tu começou a esboçar, e eu acho que tu esboçou bem. Nós não somos vistos como negócio. Nós somos vistos ainda, em 1920, como glamurosos. Como, assim... Como gente bonita, como gente bacana. Assim... Né? Que faz glamour, que participa de não sei o que e tal. Então, nunca, eu acho que ainda não entrou na cabeça de que, como tu disse, olha aqui, vamos fazer isso? Só um pouquinho. Coluna 2, imposto disso, imposto daquilo, imposto daquilo, imposto daquilo. Coluna 3, para que o teu cliente, que tu foi apresentar alguma coisa, não enxergue só a árvore, cara. Que enxergue o sistema todo. Se tu conversar com alguém de planejamento, ele vai te dizer assim, deixa o layout pro final, deixa o encantamento pro final, mas vamos contar uma história vamos dar uma explicação. Quando a gente fala de uma proposta pro cliente, a gente pode ser o método que for, hora trabalhada, peça, o que for, não interessa. Tem um momento que a gente não fala sobre margem. Ainda é um tabu. Parece que a agência está ali, agência, produtora, está ali para fazer um agrado. Não existe negócio. A decisão é simples. Ou fica aberto, esse percentual, eu ganho dinheiro aqui, eu tenho que gostar. Para eu te ajudar a fazer dinheiro, para fazer. Eu tenho que. Não ganha. Poxa, é tão simples, né? Não é um lado perdendo, o outro lado ganhando. E é engraçado porque lá atrás, e aí, não, assim, provavelmente eu devo ter um amigo que vai ver isso aqui, que levantou esse discurso os 20% e tal. Cara, hoje o Juliano Henneman, ele usa uma expressão que eu considero muito boa, tá? Ele diz assim, as agências, a gente vive um antagonismo. As agências não querendo ser agência, querendo inventar alguma coisa, e todos os outros querendo ser agência. Então todos os digitais resolveram ser agências. Né? E até diziam, agência, a gente olhava como agência. Era uma agência de conteúdo, era agência, né? Mas quase que fazia uma confusão com a agência de publicidade. Beleza. Por que será que todo mundo quer ser agência? E a gente não está enxergando. Seguido ele faz essa reflexão que eu considero bem importante. E aí me somo a ele nessa voz, assim. Eu acho que a gente tem que voltar a enxergar o valor e tem que passar esse valor. Tem que mostrar que enquanto a gente for achar que é legal ser como é que eu posso? Personagem de palestra, a expressão é de palestrinha, e não falar sobre as coisas do negócio, da relevância do negócio. Eu tive há alguns dias na AGERT, no congresso da AGERT, que eu fiquei surpreso, achei muito bom. E o painel que eu participei, a gente falou muito sobre isso, sobre a importância da ideia, a importância do posicionamento, a importância do uso dos veículos, a importância do branding, a importância... assim, é muito mais fácil gerar um lead quando a marca está consolidada. Isso assim, é condição básica. Não existe. Se eu for... Aí tu viu a manchete pós-evento? Não reparei. Os veículos tradicionais. Aí... Sabe? Aí caca tudo, cara.
como tu disse, faz um baita evento. Foi um Se baita. discute com muita propriedade. Aí o cara chega e diz assim, termina o evento, diz, os veículos tradicionais não morreram, estão voltando. Nem vão Como morrer. assim? Hoje eu tenho. Poxa, hoje eu vou. Se tiver que botar uma legenda, bota, tá? Do meu hoje, tá? Eu tava ouvindo no The News, que é um podcast das 6 da manhã, e eles estavam falando sobre dando dados sobre o poder do rádio. De um rádio atualizado. Sim. Rádio atualizado. E eu me lembro há muito tempo, quando a agência ainda atendia o grupo, fazia a Planeta Atlântica e tal. Eu me lembro que a gente conversou sobre o TV Com. E a nossa proposta falava sobre ter imagem, né? E naquela época não foi. Mas eu tenho... Foi pior, né? Naquele momento ficou estranho, mas para mim... Estranho é ótimo. Mas para mim, olhando hoje, assim, como o rádio ganhou, como os personagens de rádio, os comunicadores, como eles ganharam vida. Como é legal hoje a gente andar na rua e reconhecer ali, pô, esse cara é o fulano de tal, de qualquer tipo de rádio. Porque a maioria delas coloca os caras na tela. Ou por um recorte, mas tu acaba gerando curiosidade. E daí que eu entendo que tá todo mundo junto no mesmo barco. Porque no momento que eu vejo vários recortes de um determinado comunicador da rádio, qualquer um, tá? Não. Eu vou tentar entender que rádio é essa. Eu vou lá. E no momento que eu vejo o programa dele, eu vou ver outros programas. Eu vou ocupar meu tempo. Mas a discussão era, não, no telefone não tem mais rádio. Para com essa bobagem. Não é isso que vai mudar. Tem um exemplo bacana de um artigo que até se publicou na coluna. Existiria o smartphone sem internet? Não, nem sem energia elétrica. Né? Então foi criado primeiro a internet. Sim. E depois veio o smartphone. O que estão fazendo com o carro elétrico hoje, que virou moda? Tem abastecimento? As regras de abastecimento estão de acordo? Estão de acordo? Protege um cidadão? Sabe? Então, essas coisas prejudicam o mercado. Né? Com menos ou mais intensidade, mas prejudicam muito. Mas tu está falando exatamente o que eu falei de plataforma e veículo. A regra tem que ser a mesma. Eu até posso admitir, como teve um momento, não sei se ainda é assim em Portugal, mas que os carros elétricos em Portugal tinham um incentivo, podiam estacionar em determinados lugares, o Uber era mais barato. Aqui no Brasil acontece ao contrário, né? O elétrico custa mais caro do que a combustão, não tem sentido. A moda supera a lógica, né? Aqui tem isso, sim. Boa essa frase, vou usar para mim. É minha, eu vou usar para mim. A regra tem que ser a mesma. Eu posso, em determinado momento, para poder equilibrar o volume, eu posso dar um incentivo. Mas eu estou dizendo, é incentivo e é temporário. Certo? Mas a regra tem que ser a mesma. Se as empresas competem pelo mesmo mercado e têm regimes distintos, está errado. Se os profissionais fazem a mesma função, mas têm tributação diferente sobre o ganho deles, está errado. Se tudo que tiver desequilíbrio, está errado. A gente não fala sobre isso. A gente fica falando sobre tecnologia, sobre ser legal, não ser legal. E eu tô falando dos meus colegas donos de agência quando dizem, Fernando, não discute esse tema porque pega mal para ti, porque tá todo mundo nesse caminho. Cara, eu não vou vestir a roupa inadequada porque tá todo mundo vestindo. É simples assim. Para mim, a regra é regra, tem que ter claro. E aí, nesse aspecto, tu me conhece bem, né? Cara, eu sou chato com isso, mas os países desenvolvidos têm uma característica. Regra. Eu adoro... uma outra frase, essa não... Né, de ouvir por aí. Quanto maior... quanto mais barulhento um povo, a chance de ele ser muito menos educado. Acho que é isso. Tem regra, né? Eu vou cuidar. Eu acho que é no Japão, né, que as pessoas andam
no transporte público e elas andam em silêncio. Tu ouve os barulhos dos passos. Israel sentiu esse problema, que era um povo extremamente disciplinado, ordeiro, e até em função da beligerância, né, cercada por todos os lados. Então o povo era um povo, né, todo com muita disciplina, etc. E aí entraram os russos. Vieram 1 milhão de russos que, além de entrarem lá, eram mais ou menos perseguidos dentro de Moscou e nas cidades russas por serem judeus. E aí os caras... O que eles estavam acostumados a fazer na Rússia? Furar o ônibus, passar no supermercado e saquear, né? E aí entraram com isso. Cara, foi alguns anos... Para restabelecer a regra. Mas tinha uma regra. Nessa história toda do regramento, assim, né, da tentativa de puxar um mesmo caminho para todo mundo, para mim o meu ponto é a gente aprender a se respeitar no trabalho. Eu não tô aqui dizendo que não é o respeito, não é o respeito que eu falo assim, de educação, de ser agradável, mas é respeitar o negócio. Daí a gente volta naquele ponto das marcas, assim. Olha para o mercado. A gente precisa ser um pouquinho mais atentos ao nosso estado, de uma forma mais profunda. Não é para pedir ajuda, não é para fazer caridade, é olhar. A gente tem talentos. Por que as pessoas... Uma área assim, pode observar, alguém que está com uma enfermidade qualquer e tal, diz assim, eu vou para São Paulo. Por quê? Pô, tem talentos incríveis aqui, em qualquer área da medicina, incríveis aqui. A gente tem aqui em Porto Alegre em especial, a gente tem nos hospitais públicos, privados, a gente tem... Exemplos para o Brasil. Poxa, então por que... Direito. Tem advogados incríveis aqui. Por que às vezes... não? Estou no escritório de São Paulo. Cara, olha... estrategicamente, tu precisa de alguém porque tu vai entrar no mercado de lá e o cara vai conseguir os meios. Ok. Mas assim, o teu escritório de advocacia vai te ajudar a partir daqui porque ele conhece a tua essência, a tua raiz. O teu médico vai te indicar um especialista daqui. É muito raro não ter um profissional de direito especialista em determinada área aqui, bom, não estou falando ter por ter, cara bom, advogado, publicitário, jornalista. Mas tem uma essência nisso, né, Fernando? Eu montei um grupo junto com outro parceiro de OH, não um grupo que tenha nome, apelido, coisa parecida, para que o discurso seja único, né? E até citei o teu nome em outra, para que tu fosse convidado a ir para uma comissão e, ao mesmo tempo, nesse grupo também de participar. São 8 empresas que se uniram e contrataram uma empresa gestora de crise. Sim. Para administrar. Sim, estou sabendo disso. E essa... Para que a palavra seja única. Para que se tenha critério. Né? Para que tenha critério, exatamente. Para que a palavra seja única. Chega de dizer, o meu amigo vereador, meu amigo prefeito, meu amigo Joãozinho. Não. Ou esse grupo é um grupo e se discute as ideias dentro dele, se obedece àquilo que está sendo estrategicamente planejado pela empresa, né? Que vai nos auxiliar e nos dirigir para que a gente possa resolver
os nossos problemas, né? Ou não se faz isso. Eu posso me meter nesse tema e eu vou juntar com o Pullman aqui as coisas do digital e, enfim, até vou relembrar os antigos classificados do jornal, né? Sem saudosismo, tá? Era difícil tu ver um classificados, porque tinha um monte de coisa que era complexo. Hoje, dentro de uma rede social, é difícil tu saber o que... Porque, cara, parece que tá numa praia e todo mundo berra. Queijo coalho, picolé, pandorga... Pandorga é bom, né? Pipa, tudo que é coisa. Tu não sabe o que fazer. E mesmo que tu consiga fazer tudo, tu não consegue. Então, o digital chegou nesse ponto de ser um monte de gente berrando, né? E aí, só aqueles que têm uma marca construída que vão OH e aí caindo o preço. Com números, eu vou fazer todas as minhas queixas aqui, com números que não são auditados, né? Eu dou o número que eu quiser. Views, eu dou o número que eu quiser. Nenhum veículo consegue dar o número que quiser. Ele é auditado. E isso também tem que puxar para o mesmo caminho. Ah, mas não é assim no resto do mundo. Bom, né? Enfim. Vamos ter no dia 18 pelo Ibope. Olha aí. Tô te dando em primeira mão. OH, né? Dia 18 agora? Dia 18. Pô, pode entrar na semana esse O papo. Ibope fez esse estudo para nós. Vai ser bom. Independente do resultado, vai ser bom. Olha só, né? OH para mim é a mesma coisa. Se o olhar tem que ser em conjunto, assim, poxa, eu tenho que ser criativo para encontrar um novo espaço. Porque se for todo mundo no mesmo lugar, vai todo mundo brigar por preço. E aí, quando a atenção do cara que estiver passando não for mais, vai cair preço. E aí eu não vou pagar a estrutura. Não vou pagar a estrutura é cara. Pô, tá todo mundo com LED, é caro. Vem um vento, derruba, é mais caro ainda. A gente tem que As empresas não querem fazer seguro. Ouro é ouro porque é raro. Aí vem um tarifaço, o ouro fica... Né? Mas ouro é ouro dourado. Porque é caro, porque é raro. Mas também tem que dar atenção para isso. Se a gente faz entregas vulgares para os clientes, o nosso preço vai ser vulgar. Também. A gente tem que prestar atenção nisso. Outra frase boa. Não entregas vulgares. Mas colocando como tu colocas, e tu falou da GERT, nós temos um fenômeno ao contrário, que é a CAERT, que faz um trabalho predador no mercado de Santa Catarina. Porque vende também, né? Vende. Não é só vende. Toda a verba extra de assembleia pública, vai para a CAERT, ele é remunerado em 5% e as agências licitadas não participam. Isso é grave. Não participam. Pouco então, aqueles 10 que ontem saíram, né, as vencedoras, né, técnicas, são 10 grupos, né? Elas não recebem em verba extra. Isso é um absurdo, cara. Mas uma associação não pode fazer isso. Mas o poder político dela faz isso. E aqui, sabe que eu tenho assim um grande sentimento. Por que a ARP não faz parte do Conselho Econômico do Rio Grande do Sul? Porque... Por que não faz, cara? Nós somos um business, nós faturamos, nós damos mão de obra, nós fazemos tudo que qualquer outra empresa faz. Por que ninguém nos respeita? Por que tem que respeitar o CDL? Porque o Sindicom, mas Fierg. Mas cai de novo nisso, né? Do que eu tava falando, assim, a gente é muito bom em lidar bem com a primeira fase da política e ruim depois. Já é péssimo. Vamos puxar isso a valer agora. Para mim,
para a ARP ter lá e levantar uma diretoria para se relacionar com isso é um negócio importante. É uma bandeira provocativa mesmo. Acho que devem ter outras entidades que também não participam e que deveriam participar. A DVB participa? Sim. Então a gente está atrás mesmo. Nada contra a DVB, né? Claro. Eu fiz uma pergunta aleatória. Eu sempre faço a conta de equilíbrio. ARP e DVB. Eu sempre faço a conta com... E sempre me relacionei com todos os presidentes de lá, os dois Rafael e Meu agora querido, Leandro. a gente entrou em todas, foi bacana para show. Agora, tudo da Semana ARP. Começa dia tal, baralá, e vamos lá. Semana ARP, dia 25. Eu não tenho as palestras aqui de cabeça, mas a gente tem... Não. Vai dando A gente tem locais. Manhã, não tenho todos definidos ainda, mas manhã, tarde, entre auditório da ARP, entre Trinca, entre Patisserie, enfim. Terça, quarta e quinta, manhã, meio-dia e noite. Sempre. 25, 26, 27. 25, 26, 27. 28 ainda em aberto, pode ser que tenha uma coisa ou outra. Eventos novos. 27 só cuida da noite, que é a festa do Gavi. Não tem que ver o que é a noite, vou ter que sair para tomar o último chopp lá. Dia 25, dia 26, a gente tem esse momento do... Dia 26, ao meio-dia tem o Inspirações com o Beto Calage, que é bem bacana. Dia 20, à noite... Barra, né? Vai ser... 20/9? 20 barra... Não? Vai ser no Patisserie. Acho que vai ser no Patisserie. Não sei se está confirmado isso, mas acho que vai ser. E à noite, a palestra do Edu Simon da galeria, ainda com o local a gente está acertando, mas acho que vai ser... Se eu falar agora, meu medo é que os caras daí na negociação me apertem. Mas eu acho que vai ser lá pro lado do DC Navegantes. E depois tem o Zona Franca, que a gente já fez uma vez com o Gavi. Dessa vez a gente vai fazer um papo com as mulheres da comunicação e falar sobre algumas coisas nesse sentido. Enfim, tem uma série de coisas, mas tem um detalhe importante. A votação termina naquela semana. Então, diferente dos outros anos em que a gente tinha os conteúdos da semana dentro da semana e já estava decidido quem ia... A gente estava só confeccionando o nome na estrela. Agora, os candidatos que têm, os indicados, não é candidato, os indicados que vão ter o tempo de se relacionar durante a semana porque tem um voto do associado. Então, a gente vai ter uma circulação maior... De todas as categorias do teu voto associado? Não, todas não, mas as que têm o voto do associado vão falar. Quais são? Não, assim, Agência... Não, agência pontuação. Veículo? Veículo, o dirigente, não me lembro se marketing, eu acho. Marketing de marca. Eu acho que são umas 5 ou 6 categorias, se eu não me engano. Que vão ter e que votação. São bem relevantes, assim. E que cai naquele conceito, né? Tu ter tido um ano que valeu a pena, mas, em especial, conseguir te relacionar. A gente sempre diz isso, assim. Tem que ser o cara que recebe a estrela, e aí eu vou citar o Caco ano passado. É difícil tu encontrar alguém que diga o Caco tem um... óbvio que sempre tem, mas ele é um cara que o mercado gosta dele. Então, tem uma... Sou suspeito. Tem algo... Ele brinca que é meu primo, né? Eu brinco com ele que é meu primo. Tem algo... É nepotismo. Tem algo que passa da capacidade técnica. E eu acho que isso é importante. Porque também a gente constrói um mercado legal com pessoas legais. Entende? Não... Assim, o olhar blasé tá fora de moda. Né? Essa coisa... Capacidade do NTX é para quanto? TX para 800 e tantas. Eu acho que a gente... Ano passado já lotou. Esse ano vai ser diferente de novo. A estrutura vai ser diferente. Acho que a gente fecha de novo uns 800 convites. Te lembro de botar umas 2 cadeiras um pouco mais altas pro Lené.
Vai ter um lounge legal. Então, tem vários aprendizados. Do som, e eu já vou fazer um apelo. Gente, quando tiver as pessoas lá em cima, não custa ouvir, né? Mas vai ser diferente, né? Inclusive o acesso vai ser diferente. Tu vai ver que vai ser completamente diferente. E tu vai ter um acesso bem mais facilitado, vai ter um lounge bem interessante. O deck que a gente brincou muito lá, conversou, reencontrou pessoas, de novo, super bacana. Vai ter show, vai ter DJ, vai estar diferente de novo. A gente pode repetir o lugar, mas não repete o modelo. E vai ser uma festa legal. Daí no dia 4, Dia Mundial da Propaganda, semana seguinte. Então tem toda a semana para descansar, para fazer os encontros de final de ano. E tá todo mundo lá na quinta-feira à noite, na NTX, dia 4 de dezembro. Sim, é uma quinta para sexta. Quinta para sexta. Sexta... nós também... Não peçam trabalhos na sexta. O Gabi também optou por fazer de quinta para sexta. Sexta para sábado é complicado. No início da semana atrapalha a semana. Então, o justo... para mim é uma data consagrada. Casualmente, dia 4 de dezembro está caindo uma quinta-feira. Teve um momento que a gente começou com a semana que caiu numa segunda, o dia 4, ou na terça. A gente abriu os conteúdos, a gente está abrindo no Dia Mundial. Assim. Então a gente está tentando encaixar naquele momento. E tu, como presidente? Não vem com pergunta difícil. A gente tem conversado sobre isso bastante. Eu tinha um projeto dentro da diretoria, mas esse projeto ficou... Não concluiu. Tem uma coisa que me atrai para o ano que vem, que são os 70 anos da ARP. Que eu acho que daí a gente tem que ter um ano... Já está falando isso, a gente vai falar sobre isso na semana e vai falar sobre isso no salão, que é uma preparação. Já tem colegas nossos de mercado, de patrocinadores, de marcas... 70 anos eu quero estar com vocês. Isso é um baita sinalizador. Outro baita sinalizador é que hoje a gente lança o salão. Tu lembra no primeiro, no segundo, a gente conversando aqui, eu pedindo, pelo amor de Deus, apoiem. A gente tem uma dificuldade bem menor nesse sentido. Tem muita gente que quer colocar a marca junto no salão. Isso eu acho uma conquista, que é uma conquista da festa propriamente dita, da semana, da credibilidade do que a gente tem feito. Acho que isso é a parte boa da história. E pro ano que vem a gente quer fazer um ano todo bacana e fechar com coisas bonitas. Tá bom, tu disse vai ou não vai? Não, pode ser que tenha outros interessados, né? E eu sempre disse, se um dia aparecer alguém interessado, né, eu quero assumir, eu na hora entrego, só tá aqui. Pode seguir, não discuto, não iria gerar uma outra chapa. Não é por mal, mas eu não acho que não faz sentido. E nomes de diretoria tu pretende? A maioria segue, com alguns que acabaram ficando com funções, mudaram de local, mudaram de mercado, e aí, mas todos seguiram até esse momento. A gente já tem a diretoria inicial é praticamente a mesma, a espinha é praticamente a mesma. Foram entrando um ou outro, outros foram se deslocando para o conselho, assim, mas é uma turma que tá junto há um bom tempo, a gente convive, é uma turma bacana, a gente convive mesmo, a gente faz os momentos pós-salão, antes do salão, durante o ano, a gente brinca e faz o churrasco, a ARP, e ninguém sai antes de acabar, porque senão fala um mal do outro depois que sair. Eu faço lá em casa que é pra poder ficar até o final. Ninguém fala mal de mim. Ainda. Depois do dia que eu sair de lá, eles vão falar. Né? Nem quando chegam, né? Não, já tô lá, exatamente. Só se eles vierem fofoqueando antes. Só se o elevador, né? Acontece. Mas é um grupo bacana, assim. E é outra coisa importante, assim. É olhar lá na diretoria. A gente priorizou nomes e pessoas que pudessem entregar e que a gente pudesse ver pudessem ter um convívio legal. Pessoas que não se conheciam, algumas delas não se conheciam, apesar do nosso mercado não ser tão grande assim, e que passaram a se conhecer ali durante... A gente teve reforços, porque de um mandato para o outro, alguns saíram, a gente teve alguns reforços assim, mas a gente manteve com um número de diretores
menor do que tinha, assim, e fazendo as entregas que tem que fazer. Vou dar um exemplo, assim, a Dudinha que está organizando a Dudinha virou diretora depois. E ela tá fazendo a semana. Ela tá organizando a semana. Ela? Ela. Tá com ela, a Márcia, o Germano tem que dar apoio em tudo, né? Mas a Márcia dando um apoio, mas é um papel dela. Ela voltou? Eu não sabia. Não, ela que segue ela tinha lá. voltado de Santa Catarina. Segue lá, mas ela vem com frequência. Ela tá lá. Tá lá. Tá lá, tá morando lá. Tem, a gente teve a Dani Vargas, do Grupo RBS, que faz um trabalho muito legal com a história do júri, bem bacana, de organizar o júri, definir quem vai julgar o quê, da busca do júri. A Dani Lazarotto com conteúdo. O Gui ajuda muito. Quando alguém for tomar uma espumante lá, saiba que tem o dedo do Gui Valim nessa história da espumante, o trabalho dele de buscar apoio. O Casara, nas inscrições, o sistema que revisou as inscrições, que teve um pouquinho de IA, é a empresa do Casara, ele que cedeu para fazer, para organizar. Aí citei os 3 VPs, né? O Alexandre fazendo um trabalho junto com o pessoal de produção, escrevendo. As produtoras nunca escreveram tanto como esse ano. E aí tem a insistência dele nesse trabalho, né? Então a gente... a Fábio Londero fazendo um agito no grupo de marketing, assim, cobrando da turma até o último, efetivamente até... Se ela ouvir aqui, ela vai dar risada. Efetivamente, até o último minuto, ela batalhou inscrições de profissionais de cliente. Batalhou mesmo. Eu sei. Tá? Até o último minuto. Eu sei, eu tava com ela. Quando ela precisou de um apoio, ela me disse, Fernando, manda lá. Mas trabalhou. Eu tava com ela. Trabalhou firme. Então, assim, é uma turma... O Jefferson Bartz, e acabar esquecendo o Jefferson, que é do diretor da academia, né? Puxa, ao longo do ano, a gente nunca foi tantas vezes chamados, a ARP, para estar presente em formatura, em eventos com as universidades. Acho que praticamente toda a diretoria foi em alguma coisa. Com o Famecos, com a Unicinos, com a Fabico, com a Fevale. O trabalho do Jefferson, um trabalho silencioso dele, Jefferson Bartz, um trabalho muito legal dele. Então, sim, todo mundo faz um papel. E quando é que sai esse videocast? Provavelmente sexta-feira, semana que vem. Tá. E a ARP vai jogar a Copa das Agências, tá? Terça-feira, semana que vem. Tá. Então não vai, a gente vai ter a Copa das Agências no dia 30, eu acho. 29 ou 30. E a ARP vai estar com um time lá. Vai montar um time e vai jogar. Vai pra cima deles. Dentro deles. Né? O treinador de terno vai ser... Meurinho vai ser o treinador. Meurer vai de Meurinho. Vai jogar. Onde que vai ser a Copa? Puxa, tu me faz umas perguntas complicadas, assim, mas... Se é um dia. Um dia. E a gente vai... Decide naquele dia. Tudo. Joga, brinca. E a gente resolveu... A gente fez o pedido, né, pra organização da Copa, pra gente poder levar a associação... mas nunca escreveram. Bom, a gente quer participar. A gente quer participar. E eles toparam, passaram as regras, toparam ceder, assim. E a gente vai lá. Vai antes da semana, antes do salão, talvez vai ter muita gente engessada no salão, né? No dia 4, mas a gente vai... E premia no dia. A Copa sim. Né? Mas eu achei legal, assim, a gente fez esse movimento no meio de tudo que tinha que fazer. E eu lembrei por conta do Jefferson, o Jefferson é professor de treinador de escolinha. Eu sei. E ele... Botei uma pilha nele, ele já organizou, foi... Então tá, agora a gente precisa formar time. E formar time entre publicidades é difícil, cara. Os caras são bons de FIFA, né? Mas de ir pro real, a gente vai estar lá. O time da ARP é bom. Os irmãos jogam bola, não joga? Diz ele que joga, né? Diz ele que não joga, que dá espetáculo, né? Vamos ver.
Vou entregar. Eu faço o teste aquele antes da hora, eu tiro a bola para ver se pega com a mão com o pé. Né? Pegar com a mão já desisto. Já tá legal. Vai pro banco. Não, a Márcia também joga. Masculino e feminino são dois... A gente... Quando a gente lançou isso no grupo, olha só. Não, tem um feminino, tem os times femininos, mas não tem time misto. Né? Fica a dica, né? Acho que seria legal ter... Né? Ninguém por que não, né? Teria um ambiente sadio, por que não? Seria um bom momento pra gente, como dentro do campo todo mundo quer ganhar, seria um bom momento pra poder não xingar a Márcia. Assim, né? Eu acho que seria legal. Terminou? Que merda. Fernandinho, muito obrigado. Continua contando com a coluna do Nené. Obrigado. Sabe que a gente está sempre presente junto com a ARP. Tivemos um pequeno incidente mas pré-jornada. Eu tenho 30 segundos. Pré-jornada futebolista. Tu sabe que foi um motivo para a gente rever uma categoria que a gente não estava olhando. E muito provavelmente essa pauta vá pro próximo, assim, no início do ano. Porque eu acho que é importante. Não tem nada... nem eu digo assim, se tivesse alguma coisa fora da regra, eu ficaria chateado. Mas não, a regra não impede que as coisas aconteçam. Então, vai. E todo mundo tenta do jeito que tem que tentar. Eu não tenho problema com isso, assim. Mas olhando, assim, eu pensei assim, puxa, a gente precisa ver isso. E não tem nada a ver com as pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa bem... Eu fiz a minha lista de dirigentes do ano. Comecei a fazer minha lista, assim. E aí tu começa a descartar porque o cara foi há pouco tempo, porque o cara não sei o que lá. A gente tem dentro de um colegiado os últimos 10. Então eu entendo que 10 anos é pouco tempo. Né? Uma década aqui, quem tá dentro dela é pouco tempo. Então, deixar pra mais adiante. Mas eu fiz minha lista. Pô, eu olho, tem muita gente. Tem muita gente bacana. E ninguém, pela metodologia que for, o associado indicando, colegiados indicando, ninguém é indicado se não tiver condições de estar lá, valências para estar lá, não surge à toa, nenhum nome surge à toa. E quem está nessa história há um tempo, como hoje eu posso dizer, antes disso eu estava pelo Sinapro, junto com a ARP, assim, e agora como presidente, as pessoas que tentavam se lançar à toa, elas não conseguiam. Porque não... Então assim, ó, o fato da pessoa entender que ela é capaz de concorrer, ela tem que olhar e entender. Porque ninguém vai querer ser indicado, lutar e pra ir lá e depois não ter o que dizer, né? Então, eu acho que quem chega no formato que for, até hoje, ao longo da história da ARP, eu acho que todos que têm uma estrela, os que foram indicados, eu tenho meu troféuzinho de indicado, eu não tenho estrela de dirigente, eu tenho a outra que eu acho maravilhosa, do Laírson. Eu acho que tem que ter orgulho de ser indicado e o que conquistar tem que guardar muito bem. Olha, é motivo para te botar no teu inventário, na tua herança, como é que é? Para quem vai, e a pessoa que for receber, ter orgulho daquilo, porque é um objeto de desejo mesmo e ninguém chega na indicação sem ter valência e capacidade para estar lá. Então, eu, examinando os nomes, eu achei todos bons, sabia? Mas não tem nome ainda. Não tem nome ainda? Eu sei. Eu sei quem tem. Eu sei que tem. Mas eu examinando... Não, eu acho que os nomes interessados que fizeram o trabalho para ser são bons, tá? Tem, por diferentes motivos. E acho que a gente vai... O ano passado, a gente teve tinha o Caco, mas a gente tinha uma profissional que poderia ter a Carol. Acho o trabalho da Carol... Foi um pleito duro. Bonito e duro. E tava o Juliano também. Se eu for perguntar o outro ano, a gente vai esquecendo, né?
A gente vai esquecendo. Eu me lembro quando eu concorri no meu ano 2018, 17, 18 acho. Eu concorri com o Toigo e com o Cóssio. Eu era o único cara de agência. De veículo. Não, esse ano tá diversificado. Tem veículo, tem entidade, tem agência. Mas aí que eu digo, olha como é... Entendeu? Como tu Tá bom? Tá bom esse ano. Quando tu concorre... O que é que tu disse que tem? Veículo? Veículo, tem entidade. É ele que tá falando. Eu... Como assim? Não, os que estão O cara de entidade pediu... Sim, os que estão pleiteando. Né? Exatamente. Ah, correto. A agência também. O que eu costumo dizer assim, poxa, quando a Estrela, a indicada, a Estrela foi pro Toigo, eu fiquei, Toigo, cara. Pô, ninguém precisa, né? Pronto, tá tranquilo. Mas eu estive lá, né? Vivi a expectativa e tal. Acho que a gente tem que, para todos os indicados, curtam o momento da indicação, curtam aquela semana e curtam a festa. E que ninguém se frustre, porque... Que ficar entre os três. Eu acho a coisa mais bonita depois é receber um abraço. É 13 de cada um? 13, tem 5 também, né? Redator, diretor, tem 5. Não. Finalista. Dirigentes, 3. Então tá. Tá bem. Beijo, obrigado. Obrigado, Nenê. Obrigado, Puma. Sucesso. Murilão, boa sorte. Estaremos presentes em todos os eventos. Né? Sim, sem dúvida. Como sempre. Como sempre. Né? E dia 4 também.